Olá, vamos examinar as Escrituras? Eu quero ler com vocês hoje um texto que se encontra em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 21, nós lemos o seguinte: Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhado pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Então, nós percebemos que a justiça de Deus, ela é testemunhada pelos seus mandamentos, pela lei e pelos profetas. E essa justiça de Deus, ela é alcançada mediante a fé no seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E por quê? Porque todos nós pecamos, tanto os judeus quanto os gentios. Todas as pessoas deste mundo são pecadores. E aí, no versículo 24, ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então nós nos tornamos justos gratuitamente, mediante o resgate que Jesus veio nos trazer. Jesus nos redimiu, nos resgatou. Ele, Jesus, é a propiciação mediante a fé. Essa propiciação é aquele pagamento, é o resgate que você paga, ou é a fiança que você paga para livrar a pessoa. Você, quando é a propiciação, você é aquele pagamento que satisfaz a justiça de Deus. Então Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Então ele foi oferecido em expiação, em pagamento. Ele é que paga os nossos pecados. É através dele que nós somos redimidos, resgatados. Versículo 26. Vamos no 25. Em Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então Jesus, ele é a propiciação, ele é o resgate, o sacrifício que satisfaz a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é satisfeita porque houve um representante que pagasse a conta. Jesus paga a nossa conta. E assim, quando Deus nos olha, ele vê o pecador merecedor do inferno. E ele vê a cruz do seu filho aqui. Então o olho dele passa pela cruz. E aí ele enxerga a gente lá. Então aquele merece o inferno. Esse justifica aquele. Pois esse aqui pagou o resgate daquele, pagou a fiança. Então a justiça foi jogada nesse daqui, toda a justiça, para que naquele o amor de Deus se manifestasse. E assim nós vemos a justiça de Deus e nós vemos o amor de Deus ao mesmo tempo. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio da lei, ou por meio dos mandamentos, da obediência, daquilo que eu faço, daquela bondade, suposta bondade que eu tenho? Não. Pela lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então nós somos justificados, tornados justos por meio da fé e não
por meio da obediência aos mandamentos. Por isso Jesus diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna, desde já, agora e para sempre. Amém.